Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês que estão aqui de forma presencial. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. Eu agradeço pela atenção de cada um que semanalmente, todas as sextas-feiras e todos os domingos, tem vindo a este local de adoração para ouvir a palavra de Deus e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente com a exposição de sua gloriosa palavra e saiba que a presença de cada um de vocês aqui é de suma importância para que nós, como corpo de Cristo, possamos estar aqui em comunhão com o nosso Salvador. Então, a presença de vocês é de suma importância aqui para que nós possamos estar unidos como corpo de Cristo. Então, que Deus lhes abençoe. Eu agradeço a atenção que vocês têm dado, não para o pastor Álvaro, mas para a palavra de Deus. É isso que vocês têm que ter em mente quando vocês virem para este culto, que vocês vão vir para cá para ouvir a palavra de Deus, dar atenção para a exposição da palavra de Deus e não atenção para o pastor. Eu também me dirijo a vocês que nos acompanham semanalmente através do YouTube. Eu agradeço a audiência de cada um de vocês e peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente e que Ele possa fazer a obra no coração de cada um de vocês, que vocês possam compreender, assim como aqueles que estão aqui presentes, a palavra de Deus e que vocês possam ser ricamente abençoados. Não se esqueça aí de deixar o seu like ou o seu dislike, você tem toda a sua liberdade de comentar, compartilhar, para que assim este vídeo possa chegar a mais pessoas e assim como abençoou a cada um de vocês, possa abençoar outras pessoas também. E você que é novo, você que tem acompanhado o nosso canal e ainda não tem se inscrito, eu peço que você se inscreva em nosso canal, clique aí na barra de inscrições abaixo do vídeo, para que assim você possa vir fazer parte desta família que já vem passando aí dos seus 100 inscritos. Eu peço que você comente, compartilhe, deixe o seu like aí, o seu dislike, para que assim o YouTube possa entender que este sermão ele está tendo relevância e que o YouTube mostre para mais pessoas também. Então eu agradeço pela audiência de todos e peço que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos, tanto os presentes quanto aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Eu peço, sem mais delongas, que quem estiver aí com a sua Bíblia, abra comigo no capítulo 17 do livro das Revelações, a partir do versículo 1 até o 6. E hoje nós temos um importante tema para tratar, e o apóstolo João, por meio da revelação que um dos 7 anjos aí, dos 7 flagelos, deu para ele vai descrever aí a situação caótica que estaria o mundo nos dias finais. Por isso ele usa os símbolos aí de uma grande prostituta, de uma meretriz assentada sobre muitas águas e também assentada sobre uma besta, que é o anticristo. Assentado sobre muitas águas, você já tem em mente aí de outras exposições que nós fizemos aí, que águas no livro do Apocalipse significa povos, nações, línguas e reis. Portanto, essa grande meretriz, ela estará controlando o mundo todo a partir da sua influência e de sua religião falsa. Então abra comigo no capítulo 17, do versículo 1 até o 6. E diz a palavra de Deus: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas, ou seja, assentada sobre as nações, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres.
7 cabeças aí representam 7 nações, e os 10 chifres aí representam 10 reis, que vamos ver um pouco mais à frente. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes, ou seja, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, fiquei completamente atônito, fiquei completamente assustado com grande espanto. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então que o Deus Todo-Poderoso possa falar aos nossos corações a partir deste texto. A partir de agora, meus irmãos, João o apóstolo, ele passa a descrever a situação de corrupção moral e transtorno psíquico que estará a humanidade aqui no planeta Terra no pico do período tribulacional. Então vocês percebam que a descrição que João nos dá aqui é de um mundo completamente louco, um mundo completamente devastado pela corrupção da grande prostituta, da grande Babilônia, que tem corrompido o mundo. Então, onde o anticristo, o falso profeta e os seus adoradores estarão completamente dominados pelo espírito do anticristo. E isso quer dizer que a humanidade, meus irmãos, estará completamente louca, dirigida pelo espírito do diabo, governado pelo anticristo e pelo falso profeta. A unção do iníquo, meus irmãos, irá dominar a humanidade, irá dominar os homens, de acordo com o que o apóstolo Paulo ele revela ali em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, de versículos 7 ao 12. Acompanhe comigo a leitura de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, de versículo 7 até o 12. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, de versículo 7 até o 12. Mantenha marcado aí o livro das revelações, não saia daí porque nós seguiremos aí expondo esse texto. Nós estamos trazendo algumas referências aí para que possamos ter um quadro claro a respeito do que João está revelando aqui para nós. Então vocês podem ver que há conexões diretas em toda a Bíblia e mostra que esse livro ele é fiel, ele é fidedigno, ele é concordante. E todos os livros da Bíblia concordam em uma única coisa, que os homens só conseguem ser salvos a partir da pessoa de Jesus Cristo. Então aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, do versículo 7 em diante, o apóstolo Paulo fala da unção do iníquo, o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Veja o que diz aqui, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito na mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então Paulo estava profetizando aqui, a partir da luz que ele tinha, revelando que nos últimos tempos os homens estariam loucos, estariam ali afundados em seus delitos e pecados, estariam afundados aí em toda a corrupção da grande Babilônia, e desta forma estariam corrompidos pela unção satânica que estaria manifestada através do anticristo e do falso profeta. Mas eu posso dizer para vocês que toda essa unção satânica, meus irmãos, já vem sendo derramada no planeta Terra há séculos, há décadas, e vem deturpando
a humanidade. E por meio de uma falsa religião, o mundo crerá na mentira de Satanás, meus irmãos. E por causa da sua incredulidade, eles vão morrer nos seus pecados, como disse Jesus. Em João 8:29, quando ele se dirigia aos judeus incrédulos ali, e ele dizia para eles: vocês não se convertem, vocês são incrédulos e por isso vocês vão morrer nos seus pecados, porque vocês não ouvem a voz de Deus. E deste modo, o que o nosso autor descreve é a condenação final, meus irmãos, deste sistema podre e corrupto que tem manipulado a humanidade há milênios. O John MacArthur, ao comentar esta seção aqui, ele vai dizer algo bastante contundente com relação à interpretação deste texto. E preste atenção no que ele diz. No fim dos tempos, a religião falsa vai voltar para onde começou. O diabo que enganou as pessoas em Babel e de lá lançou a falsa religião sobre a terra, vai enganar o mundo mais uma vez. Então percebam que, de acordo com o que o John MacArthur ele fala aqui, de acordo com a sua definição deste texto, ele diz que o mundo voltará às mesmas condições de Babel. E vocês sabem o que significa a palavra Babel? Babel significa confusão, porque foi ali que foi confundida as línguas. E dessa forma, os seres humanos já não conseguiam se comunicar mais e não podiam terminar de construir aquela torre que Nimrod havia definido em sua mente, uma torre que chegaria até o céu e que chegaria até a Deus. De fato, ele queria se transportar acima dos céus, assim como o diabo ele queria ser maior do que Deus. E desta forma trouxe uma tremenda confusão para a humanidade daquela época. E de acordo com o que nós vemos aqui, esta confusão de Babilônia ou Babel, que são as mesmas cidades, essa mesma confusão voltará a ser aplicada na humanidade. E eu deixo aqui uma pergunta retórica para cada um de vocês que me ouvem. Olhe aí para a sociedade atual e veja como o mundo anda. Veja como o mundo anda afogado em seus pecados, anda afogado em confusão. E vocês irão perceber, será que já não estamos chegando ao fim dos tempos? Ou será que já não estamos nos fins dos tempos? Veja o que diz os versos de 1 a 3, é a descrição dessa meretriz, preste bem atenção. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre as nações. Então perceba que o anjo revela aqui para João o seguinte, que ele vai passar a descrever qual é a situação do planeta Terra nos dias finais e qual será a sentença da humanidade que estará seguindo essa falsa religião do anticristo e do falso profeta. Então por isso ele diz aqui, preste bem atenção, eu vou te dar a descrição dessa grande prostituta, dessa falsa religião que estará sentada sobre as nações. Será a religião mundial, será a religião unificada que controlará o planeta Terra e controlará, pasmem, até mesmo o próprio anticristo. Essa religião estará montada, dominando o próprio anticristo. E veja o que diz aqui, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os habitantes da terra. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a humanidade não só vai beber do vinho da fornicação dessa prostituta bestial, desta grande Babilônia, desta falsa religião, eles vão se contaminar completamente. Eles vão entrar em obscenidade, eles vão deturpar toda a palavra de Deus, eles vão tentar destruir todo o fundamento que os apóstolos colocaram, eles vão tentar deturpar o texto sagrado, eles vão tentar deturpar todo o ensinamento da palavra de Deus com seus falsos apóstolos, seus falsos profetas, líderes de seitas e ainda teólogos liberais, teólogos progressistas que vêm difundindo um falso ensino. Que eu posso dizer para vocês que todo teólogo liberal, todo líder de seita, ele tem propagado aí o que é um protótipo do que será a religião do falso profeta escatológico que virá no fim dos tempos. Então vemos nesses versos, meus irmãos,
o Criador aplicando o seu juízo condenatório sobre a grande Babilônia, a meretriz, que claramente trata-se de um símbolo que no primeiro século, meus irmãos, foi entendido aí pelos primeiros cristãos, pelos cristãos primitivos, como sendo o Império Romano com a sua religião apóstata, com a sua religião pagã e idólatra, que foi condenada e destruída pelas tribos bárbaras por causa da sua idolatria, corrupção e ódio contra os cristãos e, portanto, ódio contra Cristo. Foi por isso que a Roma pagã foi destruída e invadida ali pelas tribos bárbaras naquele período. E desta forma foram riscados do planeta Terra tudo o que era o Império Romano. Ficou apenas as construções que foram se deteriorando com o tempo. Perceba que tudo o que ocorreu com os cristãos do passado, meus irmãos, é um reflexo do que ocorrerá na grande tribulação em uma escala muito maior, devido ao fato de que no primeiro século a perseguição ela se limitou a apenas uma parte da Europa, no caso ali na região ali da Roma Antiga, ali na região da Itália, e desta forma se limitou apenas ao Oriente Médio também. Só que na tribulação, meus irmãos, essa perseguição ela se tornará em uma escala global, uma escala universal, e sendo assim, vemos que Babilônia, meus irmãos, se torna um símbolo. Se torna um símbolo para qualquer sistema político, religioso ou filosófico que se torne ofensivo e contrário ao Criador e sua palavra. Agora eu poderia fazer aqui uma crítica aos progressistas que dizem aí, levantam a bandeira do inclusivismo, só que quando levantam essa bandeira do inclusivismo e excluem outros grupos, e desta forma eles incluem apenas aqueles que concordam com o seu ensinamento equivocado, e dessa forma os progressistas querem enfiar goela abaixo ideologia de gênero, políticas falsas, políticas que corrompem o mundo, e desta forma têm destruído a humanidade. E por isso eu posso dizer que um tipo aí da grande Babilônia são os comunistas e marxistas que têm, com o tempo, tentado destruir a fé, a religião, destruir a família, mas jamais vão conseguir. Então Babilônia se torna um símbolo para qualquer sistema político, religioso ou filosófico que se torne contrário ou ofensivo ao Criador e sua palavra. Portanto, Babilônia aponta para o sistema de governo do anticristo e sua religião déspota, isto é, uma religião tirânica, que podemos dizer aos moldes da religião católica medieval, que perseguia os cristãos reformados, que mandava-os para a fogueira, que queimava bíblias, que matavam muitas pessoas, que difundiam a fé verdadeira, a fé que estava aqui expressa nas Sagradas Escrituras. E desta forma será um tipo da religião católica medieval que na Inquisição matou milhares ou até milhões de cristãos. E desta forma, isto será uma religião déspota e tirânica que no período tribulacional irá perverter as lideranças políticas e religiosas, levando-os a blasfemar, pois a meretriz, essa igreja falsa, monta, ou seja, domina o anticristo, que foi marcado com nomes de blasfêmia. Mas vocês percebem aí, na leitura do texto, que não foi só o anticristo que foi marcado com nomes. A grande prostituta e essa religião falsa, assim como as prostitutas da época do Império Romano, ela foi marcada na testa com um nome aí, mistério. Babilônia a Grande, a mãe de todas as prostitutas, de todas as abominações da terra. E isso fica definido e explícito, assim como as prostitutas do período do Império Romano, que quando os homens olhavam para aquela mulher marcada na testa, entendia que se tratava de uma mulher de má fama, uma mulher que vendia o seu corpo, e jamais poderia se tornar uma mãe de família, porque já estava marcada como prostituta. Essa religião falsa está marcada com este nome aí, que define ela como uma religião déspota, uma religião aí
que será apóstata, uma religião que jamais se converterá à fé verdadeira, nunca mais terá a possibilidade de se tornar a fé genuína, porque ela se corrompeu, porque ela vendeu a fé. E por isso que eu venho dizendo para vocês que esse sistema dessas igrejas neopentecostais também são anticristo, porque refletem aí o pensamento do diabo, a venda de indulgências, a venda aí da fé, de relíquias sagradas. Como eu dizia em outras ocasiões, é a porcaria da água em cima do rádio, ou a água em cima da televisão, fotos ungidas, relíquias ungidas que não passam aí de charlatanismo, que não serve para nada, e desta forma tem corrompido a humanidade. E percebam que trata-se de seita sim, porque quando alguns se libertam e tentam sair de lá, sabe o que acontece? Eles são excluídos. E as pessoas que convivem nesse tipo de segmento religioso são orientados a não se comunicar com aqueles que saem, porque é dito para eles: visão mais visão causa divisão, então não ouça os divisores, porque eles são filhos do diabo, eles não estão na palavra de Deus, só que é ao contrário, aqueles que estão saindo é porque encontraram a fé verdadeira, encontraram as doutrinas da graça, e por isso estão se propondo em seu coração a cair fora, a cumprir o que Jesus disse: sai dela, povo meu, sai do meio dela, porque todas essas igrejas neopentecostais são filhas da grande prostituta, porque estão corrompendo a palavra de Deus. E desta forma, a meretriz, essa igreja falsa, monta e domina o anticristo, que foi marcado com nomes de blasfêmia, porque ele atribui para si títulos que são apenas aplicados ao Eterno, ao Criador. Sua condenação vem do próprio Yahvé dos exércitos, que não divide a sua glória com ninguém. E essa religião faz com que os homens cometam abominação diante de Deus. E qual é a abominação que esses homens vão cometer? Eles vão adorar a besta, vão adorar o anticristo, vão adorar a sua imagem, vão adorar a sua religião falsa. Eles vão entender que aquilo que o anticristo, juntamente com o falso profeta, estará pregando é a realidade para eles. Essa meretriz, como dito, não é uma prostituta literal ou uma mulher de má fama, uma mulher ímpia, mas uma falsa religião que irá surgir aí no fim dos tempos. Portanto, isso fala de apostasia, de disserção espiritual e de abandono da fé verdadeira, da fé genuína e a adesão a uma religião corrompida e espúria. Então perceba do que João está falando aqui, uma religião corrompida em todos os seus aspectos, porque é uma religião que aceita o homossexualismo como algo normativo, que aceita homens aí que casem com o que eles quiserem, com várias mulheres, aceitam a poligamia, aceitam todo tipo de blasfêmia contra a palavra de Deus. Muitos chegam a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, que foi um livro escrito apenas por homens. E em todos os aspectos, essa religião será uma religião corrompida. No Antigo Testamento, meus irmãos, nós vemos algumas cidades aí que foram chamadas de prostituta. Abra comigo aí em Naum, no capítulo 3. Naum, capítulo 3, de versículo 1 ao 4. O profeta Naum, ele se dirige à cidade de Nínive e diz que Nínive é uma prostituta que tem se corrompido aí com falsos deuses. Ó. Veja o que diz aqui a ruína completa de Nínive. Em Naum, no capítulo 3, ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e a multidão de traspassados, massa de cadáveres mortos sem fim. Tropeça gente sobre mortos, tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, e que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eu posso dizer para vocês, meus irmãos, que todo líder religioso que se diz cristão e pratica feitiçaria
pratica aí milagres charlatães, que aplicam aí coisas que não têm a ver com a palavra de Deus, como eu dizia para vocês, o tal do ato profético, que muitos têm se contaminado aí, o ato de querer passar sal grosso na porta dos seus inimigos, ou passar o tal do óleo ungido na porta dos seus inimigos. Isso tudo aí é feitiçaria e não passa de charlatanismo. E a Bíblia está dizendo que Deus condena tudo isso e que vai destruir aqueles que praticam isso. E desta forma, assim como Nínive aqui se prostituiu com falsos deuses, se prostituiu com feitiçaria aqui e corrompeu todos os ninivitas ali na Síria, essa religião espúria que vai se levantar no fim dos tempos vai corromper os homens e desta forma vai levá-los à abominação diante de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 23, a partir do versículo 15 ao 17, Isaías também chama a cidade de Tiro, lá de Sidom, de uma prostituta também, de meretriz. Veja o que diz aqui, ó, no capítulo 23, a partir do versículo 15 ao 17, é uma profecia contra Tiro e contra o seu rei, e diz assim, ó, a partir do capítulo 23 e versículo 15 ao 17, ó, naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei, mas no fim dos 70 anos dar-se-á com Tiro o que consta na canção da meretriz. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz, entregue ao esquecimento, canta bem, toca, multiplica suas canções, para que se recordem de ti. Findo os 70 anos, o Senhor atentará para Tiro, e ela tornará o salário da sua impureza, e se prostituirá com todos os reinos da terra. Então perceba que tanto aí Nínive foi condenada por conta da sua feitiçaria e por conta da sua prostituição, e Tiro vai na mesma linha. Também foi condenada por conta da sua prostituição com uma religião falsa. E ainda a cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei, no capítulo 1, a partir do versículo 23, a partir do versículo 21 ao 23, o profeta Isaías também chama Jerusalém de uma prostituta. Veja o que ele diz aqui, ó. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Então perceba que Isaías fala que a cidade justa aí, que era Jerusalém, a cidade que aos olhos de Deus por um tempo foi chamada de perfeita, agora estava corrompida em idolatria. E antes existiam pessoas piedosas, e o que existe agora são homicidas, e até os príncipes eram companheiros de prostitutas e de ladrões. Todas elas se corromperam moral e espiritualmente, e em ambos os casos isso fala de revolta contra o Criador. E neste caso aqui, do livro das Revelações, no capítulo 17, meus irmãos, são as lideranças mundiais que se corrompem com Babilônia e a falsa religião do anticristo. O Dr. Hernandes Dias Lopes, ao comentar essa sessão, ele vai dizer o seguinte aqui, ó, ao comentar esses versos, ó. A Babilônia foi Roma, Roma papal, é o mundo em todo tempo e em todo lugar, que seduz e destrói aqueles que amam a Deus. A meretriz é aquela que sempre se opõe à noiva. Então perceba, meus irmãos, todas as igrejas que são contrárias à palavra de Deus, e eu digo igrejas entre aspas, porque não passam de seitas, todas as igrejas que vão contra o ensino perfeito e prático da palavra de Deus, estão contra a noiva verdadeira, porque a noiva verdadeira, meus irmãos, ela se preocupa em aplicar a palavra de Deus e seguir os mandamentos de Deus da forma que está escrito aqui, e desta forma se torna uma religião falsa. Esse texto nos confirma, meus irmãos, que o Eterno,
ele reprova o pecado com veemência, meus irmãos. O pecador e toda a sua iniquidade receberá a justa condenação. O pecado não pode e não vai ficar impune, meus irmãos. Por isso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio a este mundo. Ele tomou o nosso pecado, tomando forma de servo, indo para a cruz, onde todo o peso dos nossos delitos e pecados foi colocado sobre ele. E assim ele foi punido em nosso lugar. Nossos pecados não ficaram impunes porque ele foi condenado no nosso lugar. Ele recebeu o castigo que era nosso. E por isso reflita, meus irmãos. Se realmente nós cremos nisso, nós devemos a cada dia, meus irmãos, nos afastar do pecado, da corrupção e da sujeira que está manifestada na grande Babilônia, nessa meretriz. Esse sistema podre e maldito que tem corrompido, esse sistema maldito e corrompido, que através da mídia, do entretenimento e também da educação, tem manipulado gerações. Se você não foi manipulado pelo sistema, meus irmãos, glorifique o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se você não foi manipulado por esse sistema podre e corrupto. Pois eu tenho visto aí jovens, adultos e velhos, meus irmãos, que infelizmente têm se tornado massa de manobra desse sistema corrupto, que há décadas, e eu posso dizer há séculos, tem usado a educação e a informação para manipular e corromper, tornando essas pessoas aí nada mais do que capachos do diabo e do anticristo. E desta forma, se você ainda está dentro da bolha, e isso eu me dirijo àqueles que ainda estão dentro do sistema, se você ainda está dentro da bolha, eu te convido a furar ela, olhar para o lado, fora do seu viés ideológico, seja inteligente, pense fora da caixa da loucura, tente entender, tente ouvir aqueles que pensam diferente de você, porque se você se fechar, eu posso dizer para você, meu querido, infelizmente você irá morrer nos seus pecados e será condenado para sempre. Pense nisso. Essa reflexão é urgente, pois é com ela que você vai definir o seu estado eterno. Então olhe para o lado, você que ainda está preso dentro dessa esfera aí do sistema corrompido. Tente furar essa bolha, tente olhar para o lado, tente ouvir pessoas que pensam diferente de você. Se você está preso em uma seita, se você está preso dentro de uma igreja neopentecostal, tente ouvir outros pregadores. Ouça pregadores da Assembleia de Deus, ouça pregadores da Presbiteriana, da Batista, tente confrontar o ensino. E se você chegar ao ponto e começar a compreender que o ensino da tua igreja está errada, não vá tentar reformar de dentro para fora, reforme-se você mesmo, caindo fora daí, porque esses líderes religiosos, eles estão corrompidos e estão corrompendo e estão levando a cada dia pessoas para o inferno. E por isso este alerta é tão urgente, para que as pessoas olhem para o lado, tente raciocinar um pouco, tente não ficar ilhado dentro da sua própria denominação, tente ter companheirismo com outros irmãos, para que você possa conhecer outras tradições cristãs e possa ver se o ensino da tua igreja está correto ou não. Saia de dentro da caixa da loucura, tente ouvir quem pensa diferente de você, pois se você se fechar, eu posso reiterar para você, você vai morrer nos seus pecados e será eternamente condenado. Pense nisso, essa reflexão é urgente. Siga comigo os versos 4 a 6. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, fiquei perplexo, fiquei assustado, com grande espanto.
Então João aqui, num sentido negativo, quando ele olha para esta visão que o anjo está dando para ele ali dessa meretriz sentada sobre uma besta escarlata aí, marcada com nomes de blasfêmias, João ele não fica admirado, ele não fica vislumbrado, ele fica com medo, ele fica assustado, ele fica perplexo. É o que diz o texto grego. As palavras que foram usadas aí pelo apóstolo João refletem algo negativo, não de admiração, mas de espanto, de algo estarrecedor que ele viu ali, porque ele via a degradação que esta mulher estava derramando aí sobre as nações. João ele dá as características dessa mulher, essa prostituta que domina o anticristo, porque eu disse, lembrando para vocês aqui, que essa prostituta representa uma religião mundial que vai se levantar no fim dos tempos. Essa religião falsa, o apóstolo expõe que ela estava vestida de púrpura, uma mistura de azul com vermelho, o que dá um tom de roxo aí. E essas cores, meus irmãos, no período em que o apóstolo João está escrevendo, apenas os nobres, a família real dos imperadores é que usava essas cores. Na antiguidade, só os nobres vestiam essas cores, vermelho e púrpura, o que aponta para o fato inquestionável que esta prostituta, essa religião falsa, ela irá dominar o mundo. E como eu dizia um tempo atrás, ao início aqui na introdução deste sermão, eu falava para vocês, assim como os moldes da religião católica medieval, que matou os santos, perseguindo eles, mandando eles para a fogueira, em açoites e em prisões, em todo tipo de tormento, e derramou muito sangue naquele período da Inquisição Católica. Esta religião déspota que vai se levantar, essa religião tirânica, vai matar muitos aí que estarão profetizando, que estarão pregando a palavra de Deus e dando testemunho de Jesus. Por isso que ela está vestida de vermelho aí, porque ela está embriagada com o sangue dos santos. E nós podemos olhar para tudo isso, que esse sistema podre e corrupto aí está embriagado com o sangue dos mártires desde o período aí primitivo da igreja cristã, porque Roma vem matando e destruindo desde aquele período. Ela ostenta poder, prosperidade, pois está adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E isso aqui, meus irmãos, reflete que esta religião vai ter muito poder econômico, vai ter dinheiro para injetar na sua perseguição, vai ter dinheiro para injetar ali no tormento que vai manifestar na vida dos cristãos que estiverem vivos nesse período aí da grande tribulação. Vai ter dinheiro para criar máquinas de tortura. E eu posso dizer para vocês que esse dia será terrível. E se nós estivermos aqui, como eu creio que nós vamos estar, se ainda estivermos vivos, quando tudo isso começar, eu creio que a igreja estará aqui. Será que nós vamos estar preparados para tudo isso? É tempo de nós estarmos refletindo. Os apóstolos estavam prontos para ir para a cruz, estavam prontos para ser torturados. E essa igreja, como diz o pastor Paulo Júnior, essa igreja moderna, essa igreja gorda, essa igreja aí que tem falsificado a palavra, que tem transformado igrejas aí e mais em casas de shows do que igrejas verdadeiras. Será que este povo corrompido está preparado? Povo que só pensa em dinheiro, povo que só pensa em bens materiais, pensa que ir para a igreja é para você ficar feliz. Não, ir para a igreja é para você ser confrontado do seu pecado, é para você sair chorando. Como na pregação de Jonathan Edwards, ali, pecadores nas mãos de um Deus irado, que quando, à medida que ele ia expondo a palavra de Deus, lá no período colonial dos Estados Unidos, as pessoas saíam chorando de dentro da igreja, quando ele terminava o apelo, e desta forma saíam convertidos, saíam entendendo a palavra de Deus. O que será que aconteceu com os pregadores desde o período colonial dos Estados Unidos? Que parece que as pregações não incomodam mais, as pregações não confrontam pecados, as pregações falam apenas de antropocentrismo, mensagens que afagam o ego, mensagens que fazem as pessoas se sentirem as pessoas mais importantes do mundo. E eu vou dizer para você, você não é a pessoa mais importante do mundo, você é um pecador. E eu sou um pecador, eu necessito de arrependimento e cada um de vocês precisa de arrependimento.
O vermelho das vestes aí dessa mulher aponta para o fato desta religião, como eu disse aí, estar embriagada com o sangue dos mártires. Ela ostenta poder, prosperidade, pois está adornada com ouro, pedras preciosas, e em sua mão há um cálice de ouro, que diz o texto sagrado aí, que está cheio de toda a sua prostituição, de toda a sua fornicação. E eu tenho dito para vocês que esse cálice vem sendo derramado aí na humanidade há milênios, já desde Babel, vem corrompendo a humanidade e vem levando os homens a cair em perversidade. Como dito, ela derrama aí essa taça que transborda a sua sujeira e devassidão. Como dito, primeiramente, essa prostituta ela foi associada aí, meus irmãos, com a Roma pagã. E em seguida, pelos reformadores como Lutero, Calvino e John Knox, foi associada à Roma papal e escatologicamente olhando para o futuro, as últimas coisas, tudo indica que essa meretriz trata-se de uma religião transmitida pelo falso profeta, um poder religioso que terá grande influência no mundo sobre políticos e sobre líderes religiosos. Olha o que aconteceu no Brasil nas últimas décadas. Quantos religiosos têm se envolvido na política e têm se corrompido, têm vendido as suas almas ao diabo? E eu posso dizer para vocês, eu como um ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu jamais entraria na política, porque eu já sou embaixador do reino de Deus, eu não vou me rebaixar a esse sistema podre e corrupto. O Moody, ao comentar esses versos, ele declara o seguinte, eu acho que o mais próximo que possamos chegar a uma identificação e compreender que esta prostituta é um símbolo de um grande poder espiritual que se levantará no fim dos tempos, o qual estabelecerá uma aliança com o mundo e assumirá compromissos com as forças do mundo. Então perceba, meus irmãos, que esta religião falsa aí, do anticristo e do falso profeta, ela estará preocupada com as coisas deste mundo, com os afãs desta terra, não estará preocupado com as coisas de Deus, eles estarão envolvidos apenas com o mundo. Portanto, esses versos nos ensinam que toda a igreja, entre aspas, que se alia ao mundo, que se mancomuna com a sua cobiça, é uma igreja falsa. E sendo assim, é filha dessa prostituta descrita aqui. Desta forma, nós como noiva de Cristo, nós devemos nos afastar do mundo, de suas paixões e de sua imundícia. Devemos nos moldar ao caráter de Cristo. Esta é a única forma de sermos definidos como igreja verdadeira, noiva do Cordeiro, pois quem se afasta da palavra de Deus, se afasta de Cristo, o Deus da palavra. Quem se afasta do Cordeiro se aproxima do dragão, e assim se enquadra como uma meretriz, como uma prostituta, uma igreja morta espiritualmente, que não faz parte da noiva da Nova Jerusalém, e assim faz parte da Babilônia, é filha dessa grande meretriz. Pense nisso, meus irmãos. Avalie sua conduta, o que você crê, o que você ensina, isso tudo que você tem crido, o que você ensina, isso é bíblico? Se o seu pastor e a sua denominação não prega a Cristo e muito menos a sua palavra, então é necessário que o seu pastor se converta, que você se converta e que você se volte para a palavra de Deus. E se desta forma, se você olhar para todo o ensino da sua igreja, se o que o seu pastor prega não é Bíblia, não é a obra e o caráter de Cristo, o que Cristo tem a dizer para você é: sai dela, povo meu, e nem se contamine com ela. Volte-se para a palavra de Deus, que é a única coisa que vai te guiar para a fé verdadeira. Nós só temos um livro que é a nossa regra de fé e prática, e é a Escritura Sagrada. É a Bíblia Sagrada que é a palavra de Deus. Esse texto também nos mostra que o mundo no fim dos tempos, meus irmãos, estará imerso em confusão, tanto religiosa, filosófica, como política, pois assim como a antiga Babel, o mundo estará vivendo em um retrocesso sem precedentes, estarão entendendo o errado como certo,
e o certo como o errado. Na sexta-feira eu falava para vocês o caso de pessoas aí que se identificam com animais, pessoas que se identificam com o sexo diferente do que ela nasceu. E eu falava também daquele caso daquelas atletas do boxe lá. Uma pode ser que seja uma transexual, mas se for uma transexual, ainda assim, ela tem um nível de testosterona muito maior do que o daquela moça que foi lutar com ela, e desta forma nós vemos tudo aquilo que é errado sendo manifestado no planeta Terra. E se nós criticarmos tal situação, em sã consciência, meus irmãos, é inconcebível para aquele que tem a mente sã nós permitirmos que uma mulher entre em um ringue de luta de boxe para lutar com um homem. É totalmente desprezível isso daí. É totalmente contrário ao que a Bíblia diz, porque a Bíblia nos ensina que a mulher é mais frágil e que o homem deve amar e deve cuidar da mulher. E desta forma, se fosse para haver algum tipo de inclusivismo ali, que abrissem uma categoria para os transgêneros ou transexuais, não sei qual o nome que eles têm dado ultimamente, porque a cada dia tem mudado as nomenclaturas, e desta forma o mundo estará vivendo em um retrocesso sem precedentes. Estarão entendendo o errado como o certo e o certo como o errado. E desde que essa bobagem de ideologia de gênero foi criada, os homens têm negado a verdade e têm negado a própria natureza. E vocês entendem que isso daí reflete tudo que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 1, que os homens estariam pervertendo até a natureza. Os homens que se identificam com serpentes, outros com cachorros, com gatos, ovelhas e até cavalos. Os ímpios estão completamente transtornados, meus irmãos. A cada dia que passa, eles têm se tornado loucos. Eles têm interpretado a realidade de uma forma distópica. Eles não têm entendido a realidade da forma que tem que ser, porque eles não têm o Espírito Santo. E à medida que o tempo vai passando, eles vão se afogando a cada dia em seu pecado. Eu posso ser chamado de louco, meus irmãos. Posso ser chamado de fanático, de retrógrado, de fundamentalista religioso. Mas assim como Martinho Lutero, eu jamais vou negar a minha razão. Eu jamais vou negar a razão, a minha consciência, pois isso seria doentio. Se eu negasse a realidade, se eu negasse a natureza, meus irmãos, eu estaria louco como esse mundo louco que nós vivemos. Mundo que tem se contaminado com essa grande prostituta, essa mãe das prostituições. O homem sempre será homem, meus irmãos. Mulher sempre será mulher, ainda que mudem a casca de fora. A anatomia não muda. Continua sendo o que é. Isto é, ser humano sempre será ser humano, animal sempre será animal. Façam o que queiram em sua loucura, mas a natureza, o que é natural, jamais irá mudar. Agora vejam um exemplo que o profeta Isaías dá aqui, o profeta Jeremias nos dá aqui em Jeremias 51 e versículo 7. Veja o que ele diz aqui a respeito de Babilônia, ó. Jeremias 51 e versículo 7. Ó. A Babilônia era como um copo de ouro, ou seja, um cálice de ouro, na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, e por isso enlouqueceram. E se vocês olharem para trás, meus irmãos, a Babilônia étnica lá do passado, a Babilônia de Nabucodonosor e de Beltesazar, essa Babilônia corrompida, ela tanto se corrompeu moral e espiritualmente, como corrompeu as nações que estavam à sua volta. Babilônia daquele tempo se tornou louca, se tornou uma prostituta desvairada, e assim corrompeu as outras nações, transformando as outras nações em outras prostitutas cultuais também, e desta forma tornaram as nações loucas e depravadas. E neste tempo, essa Babilônia escatológica que vai se levantar, meus irmãos, vai transformar os homens em loucos, desvairados, interpretando a natureza e aquilo que é natural, totalmente deturpado. É lastimável o quadro aqui pintado, pois reflete a imagem do pecado, ou do que o pecado faz com o mundo. Degenera,
enlouquece, isto é, embriaga. O pecado é como uma droga, ele intoxica. E se não houver uma intervenção do médico dos médicos, meus irmãos, o homem ele irá se afogar cada vez mais nos seus pecados, pois o homem morto em seus delitos e pecados, ele tem prazer no seu pecado, e como a mulher prostituta que o livro de Provérbios descreve, ele prova do pecado, ele come, ele se lambuza e depois limpa a boca e diz: o que eu cometi de errado? Ele não enxerga a devassidão que ele está se afundando, ele não enxerga o pecado que ele está fazendo, crianças sendo corrompidas diariamente por séries de televisão todas contaminadas com essa sujeira ideológica. Em suma, não importa o quanto a meretriz e seus adoradores fujam, o castigo, a punição por seus pecados é certa. Deus é justo. Toda imundícia e blasfêmia e idolatria deste mundo corrompido, muito em breve receberá a justa punição. Jamais pense que o mal irá prevalecer. Jamais pense que o pecado passará batido, pois Deus em algum momento ele vai tomar a sua decisão. Então jamais pense que o pecado passará batido sem Deus tomar uma atitude, pois como vimos, o que corresponde a eles já está decretado, já está fixado, e não há como correr, não há como se esquivar, e muito menos fugir. Os homens podem blasfemar da ceia do Senhor aí em Jogos Olímpicos, como nós temos visto nestes últimos dias. Os homens podem blasfemar da palavra de Deus, usando a fé para arrecadar dinheiro. Os homens podem usar a Bíblia para corromper a sociedade. Tudo isso Deus está olhando, e o seu pecado Deus está visitando, e não há como correr, se esquivar ou fugir. Você que se encontra no pecado, pense nisso, porque se Jesus Cristo retornar agora, se Jesus Cristo retornar hoje e você for encontrado no seu pecado, saiba que Ele não vai te poupar, Ele vai te lançar no lago de fogo que arde com enxofre. Então pense que nós já estamos na última hora, e como dizia o reverendo Billy Graham, nós temos pouco tempo aqui nesta terra. Então olhe para a sua vida e perceba que nossa vida é passageira. E quanto mais tempo você perder com bobagens, com coisas sem sentido e não se voltar para a palavra, você estará jogando a sua vida na lata do lixo. Então olhe para a cruz, se converta, fure a bolha, saia desse sistema podre, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que você seja salvo, para que você se encontre com Cristo na Nova Jerusalém e você possa dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado para sempre. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado.